Boa noite a todos. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico. Tenho a grande alegria de comunicar que o nosso querido acadêmico Vanderlei de Souza foi vencedor do prêmio da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração na categoria de Ciências. Também, ano passado, foi nosso querido Gerson Lima o ganhador. Então, a academia está sempre laureada através da qualificação dos seus membros. Também anunciar e justificar que amanhã nosso querido acadêmico Giovanni Cherry não vai estar na posse do Flávio Capsis, porque vai receber uma homenagem, vai ser homenageado no Ministério Público de São Paulo. Colar do Mérito do Ministério Público, que realmente é uma homenagem de alta qualidade. Como de praxe, também parabenizar os acadêmicos da semana. O acadêmico Carlos Mandarim de Lacerda aniversariou no dia 15 e, no dia de hoje, nosso acadêmico Henrique Murat, da academia, e pelos seus membros, freiras e confrades, envia os parabéns, votos de saúde e um novo ano com muita felicidade. Está em discussão e aprovação as atas da 13ª, 14ª e 15ª sessões ordinárias. Se algum acadêmico presencialmente ou remotamente quiser fazer algum reparo ou sugerir alguma modificação, a palavra está aberta. Não havendo nenhuma manifestação quanto às atas, são consideradas aprovadas. Abro agora a palavra a manifestações do acadêmico Omar da Rosa Santos, com a palavra. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados, remexendo as minhas estantes, eis que deparei com um livro que acredito melhor esteja na estante das obras antigas ou talvez raras. Trata-se da Semiótica Física e Funcional de Rocha Vaz, apresentada pelo também acadêmico, daqui a pouco sai, e dedicada a Miguel Couto, aos 30º, dedicada a Miguel Couto. Então, está aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar. Vanildo, por favor, traga o livro na mesa. Muito obrigado. Será guardada na nossa biblioteca de obras raras. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Presencialmente ou remotamente? Nenhum acadêmico querendo fazer uso da palavra. Vamos dar seguimento ao nosso simpósio de hoje, Complexo Econômico e Industrial da Saúde, 6, agradecendo a organização do acadêmico Zé Gomes Temporão, que foi um dos pioneiros do complexo e da nomenclatura, e ao querido acadêmico Gerson Lima da Silva, que também está bastante envolvido no complexo da saúde, principalmente representando o Estado do Rio de Janeiro. Convido agora que vai nos falar remotamente pelo diretor, o diretor do Departamento de Desenvolvimento da Indústria de Alta Complexidade Tecnológica do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios, Dr. Luiz Felipe Gesteira, vai nos falar sobre saúde e política industrial. Genilson, já colocou o professor Gesteira de co-host? Então, professor Gesteira, muito obrigado pela sua presença.
O senhor pode abrir seu microfone e a palavra é sua. Professor Gesteira, pode abrir seu microfone. Vai Estão me compartilhar ouvindo? o slide. Sim, agora estamos lhe ouvindo. Desculpe, eu acho que ainda estava travado. Boa tarde, boa noite, na verdade, a todas e todos. É uma satisfação estar aqui. Meu agradecimento vai em nome do nosso ministro Geraldo Alckmin, que vem a ser também nosso vice-presidente. E devo dizer que o setor de saúde como um todo, nas suas diversas vertentes, é considerado uma prioridade e tema de máximo interesse para o nosso ministério. Como boa parte de vocês, acredito que já devem ter ouvido falar, a saúde, além de ser um ministério importante na esplanada, né? Acredito que entre os 3 maiores orçamentos, é também uma das prioridades para o desenvolvimento produtivo e industrial do país. Isso significa que nós entendemos que fomentar o complexo econômico e industrial da saúde é, ao mesmo tempo, fazer política de saúde e é também fazer política industrial e de desenvolvimento tecnológico, né? Então, nós podemos dizer que, de certa forma, neste governo, esse setor é entendido como parte política social, parte política econômica e parte política de inovação tecnológica. Eu tenho aí, me disseram, um pouco mais de 20 minutos para falar, então eu vou, se vocês me permitirem, acredito que a grande parte do público não é formada por economistas, né? Então, talvez acho que vale um pouco fazer uma pequena contextualização econômica e do sentido da política industrial e de inovação nesse contexto, né? Então, gostaria de falar um pouquinho sobre política industrial e eu acredito que muitos de vocês já devem ter se deparado com a expressão e ter ouvido coisas do tipo que a política industrial no passado brasileiro não funcionou, né? Isso absolutamente não é verdade, né? Podemos, durante os 50 anos em que o Brasil, de fato, se destacava por ser um país no cenário global particularmente ativo nas políticas industriais, esse período ele coincide quase que 100% com o período de maior dinamismo na economia brasileira. Esse maior dinamismo ele não é maior apenas comparado com outras etapas da nossa história econômica, né? Ele também é o único período em que o Brasil se destacou no cenário global por ser um dos países que mais cresceu. No entanto, um argumento muito razoável é dizer que isso que era possível ser feito no passado, ou seja, até 1980, né, grosso modo no período 1930 a 1980, já não mais seria possível, porque o mundo mudou muito, né? De forma muito sintética, nós temos uma maior integração dos países, uma maior integração econômica e, sobretudo, financeira entre os países, né? Principalmente a partir da virada do século XX para o século XXI. E, por outro lado, nós temos fenômenos como a ascensão dos países do leste asiático, em particular da China, né? De forma muito simplificada, podemos dizer que a China passou a fazer políticas industriais parecidas com aquilo que o Brasil fazia no passado, mas em escala e em nível de ousadia qualitativa muito maior, né? E isso, de certa forma, dificultou muito a efetividade dessas políticas. Isso tudo é verdade, mas não segue daí que não se possa realizar políticas industriais ou próximas à política industrial, como são as políticas de desenvolvimento tecnológico. E aproximadamente isso que o país fez no período em que o professor Temporão foi ministro da Saúde, né? E alguns anos
a seguir, né? Ou seja, grosso modo, no período entre 2004 e 2013, né? Durante esse período, o Brasil fez um conjunto de políticas industriais que mudou um pouco o cenário que nós vimos de 1980 até 2003, mas é claro que não chegou a ser algo comparável com o que tínhamos ali até o final dos anos 70, né? De qualquer forma, se compreende muitas vezes que essas medidas não foram muito bem sucedidas, né? E isso não é verdade, ou pelo menos não é estritamente verdade. De fato, algumas das medidas poderiam, nós tínhamos uma expectativa de resposta maior, né? Mas algumas delas trouxeram resultados, vamos dizer assim, copo mais cheio do que vazio, né? Nós podemos dar como exemplo disso a nossa política nacional de semicondutores, né? Chamada o PADIS, né? Nós podemos dar como exemplo disso a política industrial e tecnológica para a defesa nacional, né? Que hoje alguns dos principais produtos que o Brasil exporta foram desenvolvidos por projetos que foram criados nessa época, né? E também podemos dar como exemplo de sucesso parcial a política de desenvolvimento para a saúde. Nessa política aí, como todos já, quer dizer, uma boa parte de vocês já devem ter ouvido falar, foram criadas as PDPs, né? Esse ficou famoso como instrumento institucional, mas várias outras coisas foram criadas, né? Podemos dizer assim, o início de uma política de compras públicas mais parecida com o que é praticada nos países avançados atualmente foi iniciada ali, né? Uma política de revitalização dos laboratórios públicos e também uma política de fortalecimento das empresas de capital nacional, né? Não faz tanto tempo assim, a grande parte das farmacêuticas que operavam no Brasil eram, com o risco de errar, 9 em 10 das maiores eram empresas multinacionais, né? E hoje isso praticamente virou, né? 7 das 10 maiores são de capital nacional, né? Isso em si não faz grande diferença, mas isso significa que o Brasil tem uma base econômica muito mais sólida para que hoje ele possa, de fato, tentar reverter a situação que ainda é bastante dramática no que diz respeito aí ao nosso déficit comercial e a nossa, que é enaltecido pela recente crise da pandemia de Covid, o que nós podemos chamar assim de insegurança sanitária que varreu o mundo e deixou muitos países. Agora todos estamos aqui um pouco mais tranquilos, né? Mas ninguém se esquecerá que há 3 anos atrás havia uma preocupação muito grande com a possibilidade de que faltassem insumos, né? Ou mesmo produção de alguns produtos, alguns até de uso comum e outros mais sofisticados, dos quais obviamente se destacavam as vacinas, né? Então, não podemos dizer que o Brasil saiu excelentemente durante esse período, né? Conseguimos resolver a nossa situação, graças a Deus, mas eu acho que podemos dizer que seguramente temos hoje uma base econômica empresarial muito mais sólida para que esperamos que não tenha outra pandemia, e se houver, ela demore, né? Na próxima pandemia, nós estejamos melhor aparelhados, né? E isso coincide bastante com a principal meta da política industrial que o MDIC, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde elaboraram, né? Certamente, quem vier a falar após de mim vai realçar um pouco mais essa parte. Bom, outro argumento que se usa muito é que nesse período de 2004 a 2013, o Brasil realizou políticas industriais, mas que a conjuntura macroeconômica era mais favorável, né? Todos hão de lembrar da famosa capa da revista The Economist, né? Na qual aparecia o Cristo Redentor disparando, né? E o título era em letras bem grandes assim, Brazil Take Off, né? Ou seja, o arranque, a disparada do Brasil, né? Essa manchete apareceu em 2010, e justamente um ano em que a economia brasileira teve um desempenho comparado com os outros países, principalmente países ocidentais, extraordinário, né? De fato, nós não estamos num momento semelhante àquele, não podemos de forma alguma negar que
mudou muito, né? O cenário macroeconômico para nós mudou muito em relação àquilo. Mas também é um equívoco simplesmente estender o período que se seguiu, né? Sobretudo os anos ali 2016 e 2015 até 2017, no qual realmente o Brasil estava ficando para trás, né? A partir ali de 2018, 2019, nós passamos a ter uma melhora relativa da economia brasileira e fato pouco conhecido, pelo menos pouco divulgado, né? É que, na verdade, a expectativa é que nos próximos anos, sem aquelas taxas de crescimento de 7, 5, 6% que nós tínhamos ali em 2005, 2006, o Brasil vai ter um desempenho econômico superior aos países da OCDE, né? Ou seja, nós não vamos crescer como a Índia, que hoje cresce aí 7, 8% ao ano. Mas é bem possível que o Brasil tenha uma taxa de crescimento aí superior ao dos principais países ocidentais. E isso é muito importante, é um fator decisivo para a chance de sucesso da nova política industrial que está sendo iniciada agora. A qual, a partir de agora, começa a falar um pouquinho, né? Essa política, uma das principais diferenças dela é que, tentando, vamos dizer assim, superar uma das principais críticas que foi feita a essa que foi praticada de 2004 a 2013, era a sua excessiva fragmentação, né? Ou seja, haviam muitas medidas e tentou-se agradar gregos e troianos, né? Então, assim, né, o Plano Brasil Maior, que foi a última delas, ela chegou a abranger, se eu não me engano, 39 setores, né? Praticamente todo mundo estava dentro da política industrial. Diferentemente daquela, agora essa foi desenvolvida sob o modelo de missões, né? O modelo de missões é um modelo que já existiu no passado, caracterizou a política industrial, sobretudo dos Estados Unidos, nos anos 60, né? Mas mais recentemente, questão de uns 6, 7 anos atrás, ela voltou a ser considerada uma opção interessante. Se vocês entrarem no site da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, vocês vão ver lá que existe uma série de trabalhos de economistas e especialistas influentes recomendando a volta a esse modelo. Mas esse modelo deveria ser retomado de uma forma adaptada, porque o modelo original foi feito para uma situação que era marcada pela Guerra Fria, né? Agora nós não teríamos Guerra Fria, mas nós teríamos ameaças como a ameaça climática, a ameaça de novas pandemias, né? E existem algumas características que remanescem no Brasil como uma sociedade ainda não plenamente desenvolvida, né? Então, por exemplo, a questão da infraestrutura, da digitalização da economia e também uma certa fragilidade ainda da capacidade tecnológica do nosso sistema de defesa nacional, né? Defesa e segurança. Então, essas coisas foram mais ou menos agrupadas em 6 grandes missões e é em torno delas que o governo pretende trabalhar a política industrial e tecnológica e, inclusive, em interação com algumas políticas setoriais, como a mencionada defesa e a saúde, né? Então, essa é uma novidade significativa, apesar de existir alguns textos analíticos sugerindo isso, poucos países no mundo, de fato, estão tentando colocar em prática. E nós somos um dos pioneiros nessa tentativa, e não à toa, 2 semanas atrás, a principal nome desse modelo, a economista ítalo-inglesa Mariana Mazzucato, esteve aqui no Brasil, tirou foto com a ministra Anísia, tirou foto com o ministro Geraldo Alckmin e também tirou foto com o presidente Lula, né? Fez rasgados elogios à iniciativa brasileira atual, né? Eu acho que eu vou tentar deixar um pouco da saúde para o pessoal da SecTix que vai me seguir, eu acredito, pelo menos pelo que eu vi no planejamento do seminário, né? Mas eu acho que é importante salientar, então, assim, alguns outros aspectos interessantes, né? Todas essas missões, né? Uma das preocupações que me parece permeia todas elas é o fato de que elas dão grande ênfase à questão tecnológica. Ou seja, apesar de serem missões que têm, às vezes, um enunciado social, tem um desdobramento para o lado industrial e produtivo,
todas elas têm uma certa ênfase na questão tecnológica, né? Um exemplo, particularmente a última política industrial, que foi ali, coincidiu mais ou menos com o governo Dilma, primeiro mandato Dilma, né? Elas tinham uma grande ênfase no que se chamava de conteúdo local, né? Agora, as novas missões, elas primam pelo que a gente tem chamado de densidade tecnológica, ou então densidade produtiva. O que vem a ser isso, né? Não há uma grande preocupação do governo em que todas as coisas sejam feitas no Brasil, que sejam criadas reservas de mercado ou coisas do gênero, embora isso pontualmente possa acontecer. O foco central é que, a partir de capacidades que nós mais ou menos já temos, tentemos desenvolver capacidades produtivas em elos específicos, em pontos específicos das cadeias produtivas, em particular naqueles que nos parecem que podem, em futuras crises, né? Nós estamos vendo também aí a guerra da Ucrânia, um aumento muito grande da rivalidade entre os países, né? Possam servir, de certa forma, como apoio caso novas crises sobrevenham, né? Não apenas na saúde, mas isso vale para outros setores também. Então, de forma geral, esse aspecto da densidade produtiva tem sido observado, se não me engano, em todas as missões, né? Um outro aspecto que me parece interessante, e vocês poderão facilmente fazer o exercício se entrarem aí no site do Ministério da Indústria, ou mesmo no site do PAC, né? E observarem os enunciados dessas missões aí, que posso aqui rapidamente enumerar para vocês, né? Que todas elas correspondem a um aspecto crucial do que nos países desenvolvidos geralmente é chamado de segurança nacional. No caso brasileiro, como nós sabemos, essa questão da segurança nacional, ela meio que saiu de moda, né? Mas se vocês abrirem as políticas que estão sendo praticadas, principalmente as políticas de inovação tecnológica, nos principais países europeus, nos Estados Unidos e mesmo no Japão, esse tema, né, National Security, voltou com muita força, né? Nós não fizemos isso, a expressão ela tem uma conotação um pouco negativa no Brasil, mas se vocês observarem, as missões todas do Brasil têm uma relação com aspectos cruciais da segurança nacional, né? Por exemplo, a primeira das missões fala em aumentar o acesso a medicamentos e uma nutrição de qualidade, né? Inicialmente ela foi enunciada como erradicação da fome, né? Não se trata tanto disso, mas sim de ter capacidade de alimentar com qualidade todas as brasileiras e brasileiros, né? Ora, isso corresponde a um dos principais aspectos da segurança nacional nos países desenvolvidos, né? Em particular nos Estados Unidos e na China. A segunda missão é justamente a da saúde, né? Outro aspecto crucial, né? Mesmo lá no passado, os Estados Unidos consideravam, né, os seus sistemas de saúde, a capacidade de abastecê-los, ainda que nem tudo fosse fabricado nos Estados Unidos, que a capacidade tecnológica estivesse lá presente e que, se necessário, ela pudesse ser acionada e, assim, minimizado. Obviamente, não quer dizer que a crise não vai acontecer, né, mas que ela vai ter um impacto menor caso não houvesse esses cuidados aí, né? A terceira missão, ela tem a ver com a infraestrutura, né? A infraestrutura nacional também é muitas vezes considerada como, vamos dizer assim, um aspecto crítico, né, da segurança nacional. Não vai tão longe o momento lá da greve dos caminhoneiros, em que vocês talvez se lembrem, né, que vários, além de combustível, oxigênio para os hospitais, alguns alimentos, né, bastou assim 3 ou 4 dias de lockout para que isso se colocasse em chave, né? Então, assim, o reforço à logística, sobretudo nas nossas grandes cidades, em que nós temos, como todos sabemos, todos que eventualmente vamos ao exterior, percebemos que às vezes países nem tão desenvolvidos costumam ter infraestrutura logística urbana mais eficiente, né, menos desgastante para as pessoas do que a nossa, né? A sexta missão tem a ver com o aspecto a quarta missão tem a ver com o aspecto da energia, né? E aqui nós trazemos
em grande medida, essa preocupação com a dimensão ambiental, né, redução de emissões, né, tem a ver com a descarbonização da economia, né. Esse daqui eu posso, acho que, segredar para vocês, é um dos GTs mais polêmicos, né, porque existem diferentes formas de abordar isso, né. Como você sabe, o Brasil é um país que tem uma matriz energética muito mais limpa que a praticamente totalidade dos países desenvolvidos, né, matriz muito mais baseada em hidroeletricidade e em biomassa, e mais recentemente também em energia eólica e solar, né? Então nós temos uma situação já bastante vantajosa, né? Isso significa que o Brasil tem um certo dilema em se vale a pena migrar para, principalmente, transporte, né? Mas não apenas transporte, mais baseado em energia elétrica, né? Sobretudo os carros elétricos, mobilidade elétrica, ou se nós devemos optar por um modelo híbrido, né? Que já aproveite o fato aí de que nós trabalhamos muito com biomassa, né? E coisas do gênero. Temos uma rede descentralizada de distribuição de biodiesel e também de etanol, e de alguma forma chegarmos no meio termo aí, né? Talvez daqui a 30 anos ou 20 anos, aí sim, migrando para um modelo 100% baseado, 100% semelhante ao que nós temos hoje, pelo menos os países desenvolvidos almejam ter nas próximas décadas aí, né? A seguir, eu acho que temos aí a questão e aí relacionado com comunicações, certo? A questão da digitalização da economia, né? Isso aí está muito ligado a essa agenda de internet das coisas, 5G, né? Comunicações inteligentes, inteligência artificial, né? Utilizar isso como forma de alavancar a nossa produtividade que vem andando de lado já há algum tempo aí, né? Obviamente, isso está intimamente ligado com essa questão da transição energética, também com a aplicação de microeletrônica, né? E, finalmente, nós temos aí a questão da defesa nacional, que também vem sendo endereçada, é uma das áreas dos setores de intensidade, né, industriais, em que a intensidade tecnológica é mais alta, e o Brasil está posicionado relativamente bem, né? Graças em medida ali o cluster de São José dos Campos, que acredito que boa parte de vocês já teve a oportunidade de ouvir falar ou eventualmente de visitar, e no qual a empresa mais famosa é a Embraer, mas existem várias outras empresas relevantes ali de menor porte, né? Então, a ideia é aproveitar essas capacidades tecnológicas, seja para que nós possamos abastecer a nossa defesa e segurança com empresas nacionais, seja para que nós possamos exportar, tá? Eu acho que eu já estou com o meu tempo perto do limite. Eu prefiro, então, ceder espaço para os meus colegas do Ministério da Saúde. Eu não sei se tem alguém do Ministério da Ciência e Tecnologia também que vai falar, ou do BNDES, e, eventualmente, aí tentar responder perguntas de vocês. Mas, no que dependesse de mim, eu posso falar aí durante muito mais tempo. Posso dizer para vocês que tem muita coisa interessante acontecendo. Não está nada fácil, né? Estamos tendo que remobilizar, rearticular instrumentos que têm um potencial muito grande, mas estão um pouco perdidos pela esplanada. E graças, sobretudo, a um trabalho de maestro que a Casa Civil venha, com a qual a Casa Civil vem nos brindando, nós estamos, acho que, conseguindo avançar aí a passos largos e esperamos que até o início do ano que vem a gente esteja rodando aí em velocidade de cruzeiro, né, e consigamos trazer aí novidades e resultados importantes que vão, com certeza, se traduzir em melhores indicadores econômicos e de inovação tecnológica e, obviamente, também de saúde para toda a nossa população. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Gesteira. Se puder ficar online para as discussões, nós agradecemos. Convido agora o doutor Leandro Pinheiro Safatli, que é o diretor do Departamento de Complexo Industrial, Inovação e Saúde do Ministério da Saúde. Vai nos falar de saúde e desenvolvimento no contexto do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
Queria agradecer aqui o convite de estar para poder aqui falar com os senhores e senhoras sobre esse tema tão importante para a gente aqui, que é o Complexo Econômico e Social da Saúde. Queria agradecer ao doutor Francisco por essa oportunidade, o ministro Temporão, que é uma assumidade para a gente sobre essa temática, e dizer o quão honrado eu estou aqui em estar falando com os senhores, tendo presenças ilustres como o doutor Reinaldo Guimarães, que foi histórico também para esse setor, e foi muito bom ter ouvido a fala dele aqui no início, com a Margarete Dalcomo aqui participando, a doutora Margarete Dalcomo, o Jorge Calil e todos os demais que são tão importantes aí para esse segmento, ou tem uma história tão importante para esse segmento aqui no país. Bom, eu vou falar rapidamente aqui vou passar sobre em alguns pontos, mas antes trazer um pouco da importância que esse setor, a gente está discutindo alguma coisa aqui que é histórica, assim, tem todo um processo histórico que vem sendo desenvolvido já há muito tempo. Então, não é nada que esteja começando agora, mas é um processo que já vem sendo construído, uma série de ações que foram desenvolvidas ao longo dos anos, como eu coloquei, com personagens tiveram um papel fundamental na construção de todo esse racional e de todos esses instrumentos e conjunto de políticas para o fortalecimento do complexo econômico e social da saúde. Já foi mencionado aqui a participação histórica e conceitual e de ações que, por exemplo, o ministro Temporão teve nesse decorrer desse tempo. O professor Carlos Gadelha também teve um papel muito importante na formulação. Como eu coloquei aqui, o professor Reinaldo Guimarães também teve um papel muito importante na construção de uma série de institucionalidades, uma série de ações para desenvolvimento desse setor. A gente está falando em um setor e uma área que é central para a sustentabilidade do SUS, e que tem todo um papel diferenciado de como ele foi atuado dentro da economia brasileira. Então, eu vou falar um pouco sobre esse contexto, para depois falar sobre o que está sendo feito e algumas das principais ações que estão sendo feitas no presente. Eu trago aqui uma figura que é uma figura emblemática e feita pelo professor, pelo atual secretário de Ciência e Tecnologia, do Carlos Gadelha, só para mostrar que a gente está trabalhando aqui com uma noção de complexo. É um complexo econômico industrial que tem a capacidade de gerar externalidades, gerar ações e gerar desenvolvimento. E são setores que estão, de certa forma, conectados. Você tem um braço industrial com base química e biotecnológica, um outro braço de base mecânica e eletromaterial. Você tem também um subsistema de serviço e uma construção recente, o professor Gadelha, que ele colocou aqui, recentemente, é a entrada dessa questão do subsistema de informação e conectividade dentro desse segmento. As tecnologias 4.0 que estão chegando nesse setor, esse setor é um setor chave para essa revolução industrial, ela acaba borrando muito desses limites dentro do complexo econômico da saúde. E é um segmento que tem um peso relativamente bastante importante dentro da economia brasileira. A gente está falando aqui de 10% do PIB, 10% dos empregos e um terço da pesquisa que é feita no país. Já foi colocado aqui também a especificidade desse setor, que é essa capacidade de interrelacionamento entre o econômico, o social e a inovação. Um anda junto com o outro. E isso foi central para as evoluções, entender esse processo
foi central para as evoluções das políticas que foram feitas a posteriori. Mas estou trazendo aqui um ponto também importante, que tem algumas fragilidades. Tem uma fragilidade estrutural, tem algumas fragilidades estruturais, que uma delas é a balança comercial desse setor. A gente está falando aqui de um setor que provavelmente que ele é o segundo setor de maior vulnerabilidade, quer dizer, o segundo maior déficit da economia que a gente tem hoje, só perde para déficit de eletrônicos. A gente está falando de um setor que está girando hoje em torno de 20 bilhões em déficit por ano. E a gente viu o quão delicado é essa situação na pandemia. Na pandemia, quando a gente teve problemas, quando a gente tem uma alta dependência, como a gente tem nesse setor, e na pandemia, quando a gente teve restrição do comércio exterior, onde mais de 100 países colocaram restrição à exportação de bens desse segmento, a gente viu a dificuldade que teve de abastecer o mercado nacional. Então, a gente está falando de um setor, de um segmento que tem esse tipo de vulnerabilidade e esse tipo de dificuldade que precisa ser enfrentado. Mas o problema não é só do passado, que é materializado na balança comercial. O problema também é de futuro. Ele reflete, em parte, a assimetria global na área de propriedade intelectual, que também está concentrada num grupo pequeno de países. Tirando a China, são países de alta renda que concentram, os 10 principais países concentram 88% das patentes. Quer dizer, a gente tem um problema de passado e um problema de futuro. É preciso enfrentar essa situação, ou entender essa situação, atuar em cima dela, para a gente causar as transformações que precisam no país. Para fazer uma ação em um segmento tão complexo como esse, é preciso ter ação de diversas frentes. Não é só uma política social, mas tem ações na área de política econômica. Aqui a gente está falando que tem uma capacidade de uma série de instrumentos que possam ser desenvolvidos na área do uso do poder de compra do Estado para poder atuar dentro desse segmento. Tem políticas regulatórias de ciência, tecnologia e inovação, tem a política institucional, tem que dar estabilidade institucional para avançar na produção e na inovação, tem política na educação, na área comercial e na indução, financiamento e estímulo. Então, para atuar e para criar uma governança em cima dessa miríade de ações, a gente teve uma série de políticas que foram feitas nos anos 2000. E políticas industriais que foram feitas, políticas de inovações que foram feitas, e novas institucionalidades. O próprio Ministério da Saúde ele foi moldado para tentar responder parte dessas dificuldades. Então, foram criadas uma série de estruturas para poder atuar dentro dessa especificidade dentro desse setor. E foram feitas uma série de políticas industriais, que começou com a PIDS, depois veio a PDP e o PBM, para poder dar resposta para essa questão dessa governança dessas ações. Mas a grande mudança que se teve para esse segmento foi a criação do GSIS em 2008. Isso foi revolucionário para esse setor. O GSIS era o grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde, que tinha um papel de gerir aquela série de ações, aquela série de visões para um caminho mais coordenado. Foi a grande experiência de governança que se teve na área de política industrial da saúde para ação nesse sentido. E ele ele deu um salto, foi um salto revolucionário, que foi o de colocar a saúde na coordenação desse grupo. Acho que isso foi algo que antecipou, por exemplo, que
O Gesteira falou agora há pouco sobre a política de missões. Quando você coloca a saúde na coordenação dessa política, quer dizer, a gente está falando que a saúde passou a coordenar a política econômica, a política de desenvolvimento, a política industrial, a política de inovação do setor da área de saúde. Então, para atender os interesses da saúde pública, todos esses atores atuaram de forma coordenada por esse grupo, coordenado pelo Ministério da Saúde, para ação nesse sentido. Então, essa ação que foi feita em 2008, ela foi uma ação que ela deu... É muito comum você falar na política do Plano Brasil Maior, de que a política na saúde foi a única, ou foi uma das únicas que, de fato, funcionou na área da política industrial. Foi uma ação como essa que possibilitou isso. Porque, se a gente for pegar as experiências de países da região que tentaram fazer política industrial na área da saúde, normalmente essas políticas elas vinham de forma divergente. A política industrial ia para um caminho, a política de inovação ia para outro caminho, e a política de atenção à saúde ia para outro caminho. A institucionalidade desse grupo, ela possibilitou todos conversarem, caminharem e seguirem num caminho convergente. Eu estou enfatizando nesse ponto porque, desde que esse grupo foi criado, do GSIS, você criou uma série de institucionalidades, uma série de instrumentos para poder agir dentro desse setor. E esse grupo foi destruído, foi desativado pouco antes da pandemia. A gente teve dificuldade de responder às demandas que vinham da pandemia, porque você não tinha... Até um grupo como esse foi desarticulado, um pouco antes da pandemia. Por entender a importância e a centralidade desse grupo, uma das primeiras ações que se fez na atual gestão foi a recriação do G6, do G6 agora o G6, mas fazendo algumas evoluções. Atualizou os membros participantes, desenhou uma coordenação compartilhada entre o Ministério da Saúde com uma subcoordenação, ou a coordenação junto com o MIDIC, ampliou a instância de participação em controle social e representante da sociedade civil, incluiu os serviços e a produção e a área de TICs dentro do G6. A última composição do G6 eram esses ministérios, esses atores que estão em azul. Veja como se ampliou, deu uma magnitude, uma fortalecida e uma magnitude muito, uma participação muito maior dentro do grupo, do G6. Com a participação de 21 órgãos, né? E a participação no ato de criação do G6 se deu a centralidade aí de participação de uma série de atores que são extremamente relevantes dentro desse setor. Então, a ampliação da participação social, com participação do Conselho Nacional de Saúde, do CONAS, CONASEMS, Sociedade Brasileira de Pesquisas Clínicas, centrais sindicais e outras entidades. A Brasco também teve inclusão dentro desse segmento. A gente está publicando recentemente, vai ser divulgada recentemente o regimento interno do grupo. Deixa eu passar por uma coisa aqui. O fórum, foi criado também um fórum de articulação social, quer dizer, esse fórum que inclui todos esses atores novos, não governo, não ministério, não agências. A gente já recebeu pedido de participação no Fórum de Articulação Social de 32 entidades, com entidades de representação do setor de saúde,
representação sindical e instituições acadêmicas. Então, veja, o nível de participação dentro do G6 é um nível bem ampliado e bem potente para a participação nas ações aqui dentro desse grupo de governança. E acho que um fato importante para também ser colocado é que esse grupo ele não entra em choque com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, como foi mencionado aqui. Ele é o braço do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial para a área da saúde. Então, ficou definido isso. Eu não vou entrar aqui aqui é sobre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, mostrar como esse conselho ele foi segmentado, mas isso já foi colocado aqui pelo Gesteira anteriormente. Os 6 segmentos que foram colocados, assim, acho que talvez um ponto que eu queria reforçar é que saúde acaba entrando em praticamente em todos os outros setores também, das outras missões, apesar de ter uma missão específica para o complexo econômico da saúde, mas ele acaba a saúde acaba entrando, entrou nas discussões, entrou na formulação de todas as outras missões centrais para o CNDI. E dentro da missão do Complexo Econômico Social da Saúde, resiliente para reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso à saúde no país, foram especificados 5 objetivos, foram definidos 5 objetivos estratégicos. Primeiro, que é desenvolver tecnologias, adensar a produção nacional de bens e serviços de saúde. O segundo, que é liderar a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a produção de tecnologias e serviços voltados à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento de doenças endêmicas e negligenciadas no país e na região. O terceiro, que é desenvolver tecnologias da informação e da comunicação na área da saúde. Quarto, que é fortalecer a capacidade nacional em pesquisa clínica e pré-clínica, em tecnologias críticas ligadas à prevenção e ao tratamento de doenças e agravos, com impacto para a sustentabilidade do SUS. E o quinto, de liderar elos da cadeia produtiva de saúde intensivos no sustentável, inovador da biodiversidade. Então, o grupo do G6 e essa institucionalidade do CNDI, elas estão convergentes para as ações que vão ser feitas de política industrial, política de inovação e política de desenvolvimento do país na área do complexo econômico e social da saúde. E algumas ações já começaram a ser feitas dentro desse grupo. Alguns instrumentos eles estão sendo redesenhados, como foram colocados aqui. Instrumentos centrais, por exemplo, como as parcerias de desenvolvimento produtivo, já foram feitas uma série de oficinas para a reconstrução desse instrumento. Está inativado desde 2017. Então, a ideia é reativar esse instrumento de PDP para o desenvolvimento do setor. A gente entende que teve uma série de avanços importantes e conquistas importantes que foram feitas por meio desse tipo de instrumento, mas a gente sabe que esse instrumento ele precisa ser aperfeiçoado. Então, a gente está trabalhando no aperfeiçoamento desses instrumentos. A primeira oficina que foi feita dentro desse grupo para poder atuar em cima desse setor foi a oficina feita para discutir as PDPs de dispositivos médicos e equipamentos. Foi feito um trabalho bem relevante, com participação de cerca de 100 pessoas para poder fazer essa reconstrução, oficina para reconstrução desse instrumento, que até uma foto dos grupos do grupo que foi parte do grupo que foi montado para poder fazer essa reconstrução aí, com a participação de uma série de atores para poder reconstruir, pegar a experiência do passado, o que aconteceu com esse instrumento, como é que se pode evoluir com ele. Ao mesmo tempo, foi feito uma outra oficina, agora de uma envergadura muito maior, que foi para discutir a retomada do instrumento de PDP para medicamentos. Teve uma estrutura, foi uma participação bem intensa e
Foi um grupo muito grande, com mais de 180 pessoas, para poder fazer essa discussão da retomada desse instrumento. E, ao mesmo tempo, se discutiu também a questão de PDI, quer dizer, a PDP ela traz muita tecnologia que foi desenvolvida fora do país, ela traz para internalização dentro do país, na produção em laboratório público, na produção em laboratório privado nacional, dessa tecnologia que estava sendo importada até então. Mas a gente estava sem instrumento para as inovações que são feitas no país. Então, a gente também está pensando agora na retomada de instrumento, pensando no que a gente está chamando de PDI, que é esse Programa de Desenvolvimento de Inovação, são as inovações feitas no país. Esses instrumentos de uso do poder de compra, eles não se restringem a PDP e PDI. Foi até muito bem colocado aqui a necessidade de avançar com encomendas tecnológicas, com offset. A gente começou a trabalhar com PDP e PDI, que eram instrumentos que já tinham larga experiência, estão inativados, mas tinham larga experiência de funcionamento, onde é que avançou, onde é que deu problema. Então, ficou mais fácil reconstruir ou recomeçar a reconstrução dessa política por meio desses instrumentos, o que não quer dizer que não vai se pensar no futuro breve, e breve que eu estou colocando é breve mesmo, nos próximos meses, de repensar ou de recriar ou de criar instrumentos de encomendas e de avançar com outros tipos de instrumentos para o uso do poder de compra. Como eu coloquei aqui, foi um trabalho coordenado pela Sectix, onde se reuniu todos os atores desse setor, ou os principais atores governamentais e não governamentais desse setor, para poder fazer a discussão da retomada desse instrumento. Ao mesmo tempo, a gente está relançando os colegiados que discutem o avanço desse instrumento de PDP e PDI, que é o CTA e o CD. Esse deve ser está pronto para ser relançado em breve. Só colocando essa questão para mostrar como foi pego o ministério onde os instrumentos estavam destruídos, os departamentos estavam destruídos, a estrutura estava toda problemática, a gente estava com problema de diversas ordens, isso tudo está sendo reconstruído, e não só reconstruído, como avançando com toda a institucionalidade e os instrumentos que tinham sido estava com problema nas últimas gestões, né? E colocando também que a ideia é recriar uma série de grupos de trabalho dentro do G6 para as ações, para todas as ações dentro desse setor, que aí envolve, inclusive, ações de âmbito regulatório. Foi trazido aqui uma discussão sobre regulação de preço, sobre CEMED. Então, a ideia é usar os grupos de trabalho dentro do G6 para poder avançar com discussão de inovações que precisam ser feitas em termos de funcionalidades, em termos de instrumentos e em termos de política que precisam ser avançadas. Bom, eu quis trazer aqui também, mais para o final da apresentação, o PAC. Por que eu trouxe o PAC aqui? Porque a ação que foi feita no PAC na área da saúde, ela posso até dizer que é revolucionária. Então, ter incluído a saúde dentro do PAC e incluído da forma como foi incluído, isso foi muito importante. Isso vai deixar uma marca e um legado muito importante para a saúde do país. Então, o PAC ele também tem diversos eixos, como foram colocados, mas diversos eixos, mas ele tem um eixo específico para a área da saúde. E dentro da área da saúde, foram reservados 30,5 bilhões para poder fazer as ações da área da saúde. Desses 30,5 bilhões, quase um terço desse orçamento vai para o complexo, para desenvolver o complexo industrial da saúde. E aqui a gente tem 4 ações estratégicas mais importantes. É o complexo industrial de biotecnologia da saúde, que é o campo da
Santa Cruz da Fiocruz, que tem potencialidade de triplicar a produção de vacinas que a gente tem na Fiocruz. A conclusão, a finalização e a conclusão e o fortalecimento das hemorredes da fábrica de hemoderivados da Hemobras tem um papel bem importante. Para dar autonomia, a gente tem uma série de problemas, histórico problema de abastecimento de hemoderivados no país, e a Hemobras ela tem a capacidade, ela tem a potencialidade de transformar esse setor no país. Então, tem uma ação específica de fortalecimento da Hemobras e das hemorredes. E tem uma ação também central na cadeia produtiva e inovação do SEIS. Aqui tem uma série tem uma série de ações. Essa parte da cadeia produtiva e inovação do SEIS foi reservado um orçamento de 6 bilhões para poder investir, e aí a ideia é modernizar cerca de 15 instituições públicas, laboratórios e ICTs, para fortalecer a capacidade produtiva pública e a capacidade de fazer parcerias com o segmento privado também do país, dar uma estrutura maior para poder fazer avanço dessas parcerias e da produção de medicamentos dentro desses laboratórios. Tem uma série de programas que devem ser lançados também em breve, onde a gente vai fortalecer alguns segmentos importantes aí que dentro desse setor, que foram historicamente ou tiveram uma dificuldade muito grande de poder avançar, e agora a gente vai ter essa capacidade, por meio de investimento dessa magnitude, poder avançar dentro desse setor. Eu quis encerrar um pouco minha apresentação com a questão do PAC, porque isso, de fato, ela tem uma capacidade aqui impressionante, quer dizer, esse investimento que vai ser lançado dentro do Complexo Industrial da Saúde, de cerca de 9 bilhões de reais, ele tem o potencial de transformar esse setor no país. Então, trazendo aqui de forma mais resumida, a gente tem um contexto único que a gente está vivendo hoje, onde há uma convergência dentro do governo, dos atores do governo, há uma convergência dentro do próprio Ministério da Saúde, há uma situação internacional que possibilita o avanço desse segmento no país, por causa do contexto que a gente tem vivido até então. Os instrumentos de retomada do desenvolvimento desse setor estão sendo construídos, devem ser anunciados em breve, nas próximas reuniões que a gente vai ter nos próximos meses. A parte de financiamento, como foi trazido aqui pelo BNDES, e agora com o PAC, ela pode dar uma envergadura, uma possibilidade de ação muito importante, muito potente para esse setor, e a gente está com esse contexto todo favorável para poder fazer ações aí, transformadoras para esse setor, para o país. Então, a gente vem de um contexto, vem de uma história de ações e de políticas que foram desenvolvidas, que está chegando neste momento, e agora a gente tem um momento com os instrumentos, com as ações, para poder fazer as políticas aí que o país vem tanto necessitando para fortalecer o complexo econômico e social da saúde. Nesse sentido, eu agradeço aqui a oportunidade de vocês e fico aqui à disposição para o debate. Muito obrigado, doutor Leandro Pinheiro Saflati. E agora nós vamos prosseguir com as discussões. Thierry, que hora é o seu ponto? Então, convido a primeira acadêmica Eliette Busquelá para fazer seus comentários. Bom, inicialmente, boa noite. Eu queria agradecer ao presidente Sampaio pelo convite, ao
acadêmico Gerson, queria saudar o presidente Novelino, o ministro Temporão e o acadêmico Tcherry, que compõem a mesa, caríssimos acadêmicos, acadêmicas e convidados. Eu gostei muito do simpósio, acho que o simpósio veio numa hora muito importante, porque nós estamos, as pessoas que trabalham na universidade, que eu acho que é a maioria de todos nós, estão vendo um problema sério no curso de pós-graduação. E a gente tem discutido isso na FAPERJ, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. A gente tem discutido isso na FAPERJ e levamos essa preocupação nossa para o CONFAP, que é a Confederação das FAPs. E estamos agora com um grupo para o qual eu, inclusive, convidei o acadêmico Giovanni Tcherry para participar, que é o fato de que nós estamos diminuindo o número e, eu diria, o interesse das pessoas de fazer pós-graduação. E isso é basicamente devido ao fato de que nós não temos maneiras de empregar esses doutores depois. Então, eu acho extremamente interessante que o governo esteja interessado no setor saúde, que a gente vá ter mais condições, e eu espero que nós possamos colocar esses nossos doutores em contato com as empresas, e eu gostaria muito que nós pudéssemos discutir com essas empresas. Porque quando nós vamos, por exemplo, na Europa, eu morei 7 anos na Suécia, a maioria das empresas na Suécia se localizam em cidades que têm universidade, porque a interação é extremamente benéfica. Então, eu acho que nós temos que começar com isso o mais rápido possível, porque hoje nós temos mais de 80%, eu diria quase 90% dos nossos doutores nas nossas universidades. Nós temos discutido isso na FAPERJ, que nós estamos, no estado do Rio de Janeiro, formando 3.000 doutores por ano. E as universidades que fazem pesquisa no setor saúde não empregam nem 300 pessoas formadas em cada ano. Então, nós temos aí um desbalanço e que eu acho que é muito importante que a gente discuta. Eu fiquei muito feliz quando o Reinaldo Guimarães, professor Reinaldo Guimarães, colocou as nossas empresas farmacêuticas numa situação extremamente boa. E eu acho que isso é muito importante para que a gente possa discutir com eles a possibilidade de termos os doutores, não só os doutores recém-formados, mas também pessoas que queiram fazer o seu doutorado na indústria. Uma outra visão, uma outra maneira de pensar. Acho que isso é fundamental. Eu entendo, por exemplo, a grandeza da Fiocruz, que ficou mais do que patente durante a pandemia de Covid-19. Mesmo as pessoas que nunca tinham ouvido falar na Fiocruz, agora conhecem muito bem a Fiocruz. Mas a Fiocruz é uma instituição ímpar. E nós não conseguimos, evidentemente, que uma única instituição abarque todos os nossos doutores. Agora, o que eu percebo, e que, graças a Deus, está diminuindo, é uma certa dificuldade da universidade pensar que as pessoas possam trabalhar na indústria. Acho que não existe muito essa cultura aqui no Brasil, infelizmente. Então, isso é um ponto que eu gostaria, acho que o Reinaldo pode dar boas contribuições a respeito disso. A outra coisa é a história da inovação. Eu acho que nós, a despeito do fato de que a gente diminuiu o número de artigos publicados no último ano, a gente ainda está bem no que diz respeito à publicação de artigos, mas estamos mal e continuamos mal no quesito inovação. E, infelizmente, a participação da indústria no nosso PIB não é, digamos assim, brilhante, conforme foi colocado muito bem pelo professor Reinaldo Guimarães. Eu acho que a ampliação, eu gostei muito também da apresentação do professor Pieroni, do BNDES, a respeito da ampliação do acesso à saúde de qualidade
e que o BNDES estaria interessado em ajudar esse tipo de coisa. Acho que eu não conhecia, por exemplo, a parte não reembolsável do BNDES e fiquei muito feliz de saber que existe. Agora, acho que nós temos, basicamente, de ampliar a parceria público-privada e acho que, sob esse ponto de vista, a Embrapi é um exemplo de sucesso e que a gente devia ampliar a Embrapi. O presidente Gerson Lima, nosso confrade, convidou o presidente Jorge Guimarães para nos ajudar a talvez fazer uma Embrapi estadual. Então, acho que a gente... É verdade. Eu acho que a gente precisa disso, porque se a gente não tiver uma cenoura, um milho, ou seja lá o que for, a gente não vai conseguir manter o nosso curso de pós-graduação de qualidade e sendo capaz de atrair jovens promissores. Então, isso é, no primeiro momento, que eu gostaria de comentar. Obrigada. Muito obrigado, acadêmica Eliette Busquelar. Agora eu passo ao nosso segundo comentador, acadêmico Giovanni Cerri, conhecedor desse assunto. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente Francisco Sampaio, cumprimentar os acadêmicos, o acadêmico Gerson, o acadêmico Temporão, pela organização dessa discussão importantíssima. A Eliette fez comentários muito pertinentes e queria dizer que essa discussão de hoje sobre o Complexo Industrial da Saúde é uma das mais importantes que nós temos para conseguir, né, consolidar, né, uma saúde de qualidade para a nossa população, né? É totalmente injustificável isso que se apresenta do Brasil ser dependente, né, de importados e ter esse enorme déficit em relação à importação e exportação. Isso ficou mais do que claro na pandemia, onde não tínhamos respiradores, algo que nós temos... um grupo da Politécnica da USP em São Paulo desenvolveu um respirador em 60 dias, né? Então, não existe nenhum segredo de tecnologia para desenvolver respiradores. E mostramos a fragilidade, né? E certamente muitos dos nossos pacientes morreram por falta de suprimentos aqui no país, né? E eu devo dizer que esse déficit que nós temos em relação à saúde também é resultante de políticas equivocadas, né? Por exemplo, os produtos importados são isentos de tributos, enquanto os produtos nacionais pagam tributos. Indústrias como a Balmer, por exemplo, indústria nacional, montou uma fábrica fora para exportar para o Brasil, porque é mais competitiva quando exporta de fora para o Brasil do que quando produz no Brasil. Então, é uma política tributária totalmente equivocada, né? E políticas, sabemos também que a inovação no Brasil não caminhou, ou caminhou tarde, até por questões ideológicas, porque a universidade pública não podia, né, trabalhar com o setor privado. E nós sabemos que inovação sem essa colaboração não existe, né? Felizmente, em algumas dessas áreas nós avançamos bastante com a regulação e a legislação e inovação, mas perdemos muito tempo, muito terreno. Um exemplo claro também na pandemia foi a questão das vacinas. Nós fomos o único grande país, né, que não desenvolveu uma vacina aqui, né? Apesar de termos a Fiocruz, o Butantan, temos cientistas como Jorge Calil, que é especialista em vacinas. Então, por que o Brasil não foi o único país, grande país, que não desenvolveu uma vacina? Mostra uma falta de política de investimentos, principalmente no incentivo aos nossos cientistas, aos nossos empreendedores, aos nossos inovadores, de serem incentivados e adequadamente financiados. A fábrica de hemoderivados, né, que agora está sendo retomada, há mais de 12 anos essa fábrica começou em Pernambuco, e ela é um projeto que não conseguiu ser concretizado depois de 12 anos. Então, eu acho que nós realmente
vimos a indústria farmacêutica avançar, mas nossa indústria farmacêutica avançou à custa de genéricos, pouquíssima inovação. Então, eu acho que agora nós temos que realmente mudar essa situação, né? Nós temos que incentivar recursos na inovação voltados para a indústria da saúde. Nós temos que ampliar as parcerias entre a indústria e as universidades, né, com apoio do governo, com financiamento também de governo, e temos que recuperar realmente um grande tempo perdido, né? O Instituto Coalizão Saúde colocou, né, desde a transição, colocou essa questão da prioridade do complexo industrial da saúde, da inovação e da saúde digital. Essas ideias foram incorporadas e agora realmente é hora de colocá-las em prática, né? Eu acho que nós estamos num momento favorável, que nós temos no Ministério do Comércio um gestor público muito competente, o Geraldo Alckmin, que é médico, que entende os problemas do setor. Temos no Ministério da Saúde o Carlos Gadelha, que é uma figura que conhece profundamente a questão do complexo industrial da saúde. E ontem mesmo o Geraldo Alckmin estava visitando lá na região de Lagoa Santa, em Minas, uma indústria nacional na área de equipamentos radiológicos, Alfamed, que tem feito parcerias na inovação. Então, nós esperamos realmente que consigamos reverter esse quadro que eu considero muito triste, né, de um complexo industrial de saúde que poderia ser uma potência no Brasil e teve muito pouca inovação ao longo dessas últimas décadas, perdeu competitividade, mas nós temos tempo e condições e um mercado gigantesco no Brasil, de saúde pública e privada, que pode realmente utilizar, né, produtos inovadores criados por nossos cientistas, parcerias de universidades e empresas, e que possa reverter essa situação, porque a pandemia mostrou que nós não podemos ser dependentes e frágeis no sentido de depender exclusivamente de ideias, produtos e soluções importadas, não customizadas ao mercado brasileiro e ainda por cima muito caras. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Giovanni Cherry. Dou a palavra agora à estimada acadêmica Jorge Cadê. Muito obrigado, presidente Francisco Sampaio. Parabéns, Gerson e os confrades Gerson e confrade Temporão por terem organizado esse evento, que eu acho da maior importância, essa reflexão e essa retomada, tendo em vista tudo que nós temos vivenciado nos últimos anos. Eu acho que os comentários que foram feitos por Eliette e por Giovanni são de excelente qualidade, e eu gostaria de ressaltar aí a presença do Reinaldo, que eu conheço aí há pelo menos 30 anos, o João, que acho que já teve que ir embora, mas que vem contribuindo, apesar de jovem, vem contribuindo do BNDES para o desenvolvimento há muitos anos. O Brasil tenta exaustivamente fazer inovação de qualidade, e eu acho que nós temos um sucesso muito relativo, muito pequeno, pelo que foi investido e pela qualidade da ciência e tecnologia que nós temos no Brasil, como já foi ressaltado aqui. Quer dizer, quando nós ouvimos as apresentações, parece que está tudo equacionado. Agora, quem vive o dia a dia da ciência e tecnologia sabe que nós temos problemas. Senão, eu lhes pergunto, quantos medicamentos até hoje o Brasil desenvolveu? Você sabe me responder? A resposta é zero. A resposta é zero. Então, nós não conseguimos desenvolver nada, apesar de um investimento. O investimento foi, sem dúvida alguma, fragmentado. O que eu quero dizer com isso? Se investe
em vários projetos, uma pequena quantidade de dinheiro, que não permite com que esse projeto vá até o fim. E nós nós contamos com as nossas instituições públicas. Na verdade, nós temos duas instituições públicas que fazem um trabalho que é bom, mas que eu tenho críticas, apesar de ter dirigido uma delas, que é a Fiocruz e o Butantan. As outras, elas têm uma incapacidade gerencial, eu não vou começar a falar aqui com vocês, mas que eu vivenciei, que é lamentável. Eles não conseguem trabalhar, né? A FUNED, apesar da sua boa intenção, não consegue trabalhar. Ela não tem uma fundação privada de apoio, ela não consegue trabalhar. Eu vou dizer para vocês um exemplo do que aconteceu. Quando nós mudamos a política no Brasil de soros antiofídicos, todas as fábricas tinham que ser renovadas. Uma após a outra, fechava, renovava e assim por diante. Inclusive no Butantan, nós fechamos, triplicamos a capacidade, fizemos um produto GMP de grande quantidade. A FUNED, naquele período, preparava os soros no lugar do Butantan. Não tinha condições. Aí, um dia desses, o presidente me ligou. Disse, Calil, eu preciso de um favor. Eu digo, claro. Não, nós fizemos uma produção, eu tenho que entregar no Rio de Janeiro. Será que você me empresta o seu caminhão refrigerado? Eu digo, claro. Você me empresta também o motorista, porque eu não tenho motorista? Eu digo, claro. Você paga o combustível? Pago. E paga a diária do motorista, etc? Eu digo, pago tudo. Ou seja, ele não tinha dinheiro para nada. Por quê? Todo o recurso que ele arrecadava com os soros ia para o governo e o governo não repassava para a FUNED. E a FUNED não consegue trabalhar. E tem dificuldades enormes. E temos muitas dificuldades, eu não vou começar a falar as dificuldades que eu sei internamente da nossa querida Fiocruz, temos vários da Fiocruz aqui, que eu conheço, porque eu fui do Conselho de Biomanguinhos durante muitos anos, do próprio Butantan. Agora, nós temos que pensar realmente o que nós vamos fazer, senhor presidente. Porque não adianta a gente manter políticas do passado que não deram certo. Fazer a sede da Fiocruz lá em Santa Cruz, é importante o que nós vamos fazer lá dentro? Nós vamos fazer finish and finishing, fill and finishing, ou seja, nós vamos fazer envasamento e oliofilização. Nós não vamos produzir nada. O Brasil foi perdendo com os anos a capacidade de produção de vacinas. Ele importa muitas coisas de bulk e só termina aqui no Brasil. Então, nós temos que ver a realidade com as pessoas que estão diretamente envolvidas. Sinceramente, meu amigo Safra, eu achei bárbaro 30 e não sei quantas instituições lá no G6. Quantas daquelas pessoas têm a mão na massa, mão suja, de graxa? Quantas? Eu já participei de tudo que é reuniões, quando o ministro Temporão era ministro, ele me colocou em comissões em que eu tentei lá, ele sabe muito bem, porque nós tínhamos boas discussões sobre o que deveria ser feito. Não adianta nós só botar placa branca de gente que não tem noção do que está acontecendo. Nós temos que botar gente que saiba o que está acontecendo. Então, temos 10 fábricas, o João não está aí, né? 10 fábricas que produzem monoclonais. Quantos monoclonais nós fazemos no Brasil? Na verdade, 0. Que a maioria deles vem já feitos do exterior e a gente só embala aqui. Tem alguns que estão começando a cultivar aqui. São aqueles monoclonais que perderam todo o valor agregado, ou seja, são monoclonais que valem nada. São monoclonais que você compra a granel no mercado. E nós sempre entramos nisso, e o Reinaldo falou muito bem sobre a questão de que nós não podemos produzir a molécula quando ela já perdeu o seu valor agregado. Nós temos que ter quando tem valor agregado. Não é isso, Reinaldo, que você falou? Então, nós temos que pensar, acho que direitinho, a questão. Senão nós vamos fazer, senhor presidente, os mesmos erros. As PDPs, a ideia inicial era interessante, tivemos muitos erros. Dividir o monoclonal que é feito numa fábrica no mundo para todo mundo, ter 4 fábricas no Brasil para poder competir, como pensaram dos celulares, não deu certo. Quem está trazendo monoclonal do exterior,
Bionoves e outras empresas estão ganhando rios de dinheiro, porque estão vendendo a preços abusivos o monoclonal que vem pronto do exterior. E o investimento real em inovação e tecnologia é muito pequeno, senhor presidente. Eu produzi uma vacina que eu fui até o limite da produção num laboratório universitário. Eu precisava do desenvolvimento industrial, que é fazer uma produção de uma vacina piloto, um batch piloto para começar o ensaio clínico. Quem é que faz isso no Brasil? Ninguém faz. O que aconteceu? O meu amigo Ricardo Gazinelli e eu, que somos dois que tivemos as encomendas tecnológicas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia no começo da pandemia, ele foi na Universidade de Nebraska e, como o produto dele é produto em bactéria, ele conseguiu fazer com preço baixo um negócio que é boas práticas até por aí, e passou, e está passando. É uma célula eucariótica, ninguém faz no Brasil. Ninguém faz no Brasil a transformação permanente de célula eucariótica para produção industrial. Então, eu estou comprando serviço no exterior, patrocinado pelo Ministério da Saúde. Mas nós temos que pensar quais são os gargalos que nós temos de inovação em medicamentos e biológicos no Brasil. Quais são esses gargalos? Não adianta distribuir 5 milhões para ir para meia dúzia de gato pingado para tentar fazer um produto. Ninguém vai fazer nada. Nós temos que ver os gargalos e temos que realizar esses gargalos. Eles têm que ser instituições públicas? Podem ser ou pode não ser. Pode ser em colaboração com as empresas privadas. As nossas indústrias farmacêuticas nacionais, muito bem apresentadas pelo Reinaldo, nós temos 5 entre as 10 melhores do Brasil, todas ganham dinheiro fazendo genérico. O que elas fazem? Dizia o falecido Isaías Al, é que nem Coca-Cola. Compra o xarope, põe água, envasa e põe a tampinha. Nós fazemos a mesma coisa, nós compramos o produto lá fora, o princípio ativo, nós diluímos aqui, botamos em comprimido, botamos em blister e vendemos, e enriquecemos várias pessoas, conheço muitos deles, que eram donos de farmácias de manipulação e que vieram os grandes produtores de genéricos. Então, eu acho que essa reflexão é uma reflexão muito importante. O que foi dito aqui foi super importante. Eu sou extremamente crítico a tudo que foi dito aqui, porque nós temos que ver em detalhe aquilo que foi dito, porque nós fizemos muitos erros. Nós sabemos os erros e nós temos que encarar. E nós temos a oportunidade agora de resolver, porque as mesmas pessoas estão aí, elas têm que ver os erros que fizeram. Nós temos dinheiro novamente. Existe o interesse deste governo atual de investir em ciência, tecnologia e inovação. Muito bem, vamos fazer bem feito dessa vez. Não vamos jogar para a plateia, vamos jogar para fazer um produto. Vamos sair com um produto brasileiro. Nós podemos sair. Ok, obrigado. Desculpe se eu falei muito tempo. Muito bom, Calil. Mostrou a realidade, um contraponto fundamental. Bom, a acadêmica Eliette pediu para fazer uma complementação. Eu gostei muito do que você falou, acadêmico Jorge Calil, muito mesmo, porque eu tive, há uma semana atrás, eu sou do CA do CNPq em Medicina, e quando o CNPq arranjou o edital universal, que eu acho que a maioria das pessoas sabe, e teve uma discussão que eu virei e disse assim, olha, eu me recuso a participar, porque a discussão era a seguinte, o máximo que você podia pedir era 270 mil, com não sei quantos doutores. E aí as pessoas estavam discutindo se as pessoas se as pessoas fariam um orçamento fantasioso. Eu disse, as pessoas não podem fazer um orçamento fantasioso. A quantidade de dinheiro é fantasiosa. Então, não para com essa loucura, porque se a gente não tem condições de encarar um projeto que a gente possa efetivamente fazer, não tem sentido isso. Eu concordo inteiramente com o que Vossa Excelência disse, acadêmico. Obrigado, acadêmica Eliette. Mais algum acadêmico na plateia ou remotamente quer fazer uso da palavra? Se não, passo a palavra agora ao nosso acadêmico Temporão para as suas considerações. Bom, quando eu
participei com o Gerson na concepção do evento. A gente sempre faz um desenho, digamos assim, teórico, né? Imaginando o que vai ser. Mas eu confesso que fiquei bastante satisfeito com o resultado. Acho que nós tivemos aqui um painel bastante aprofundado, detalhado. Claro que nós não avançamos em questões históricas e estruturais, por exemplo, né? Por que o Brasil, nos anos 80 do século passado, produzia metade dos princípios ativos na nossa indústria farmacêutica e hoje a gente só produz 10%? Isso foi devido à política, duas questões centrais: a política implementada pelo presidente Collor, de abertura indiscriminada da economia, quebrou as nossas farmacêuticas, e pela aprovação da Lei de Propriedade Intelectual em 1996, e o Brasil ratificou de maneira assodada e irresponsável, o que nos deixou numa situação de fragilidade do ponto de vista de inovação e desenvolvimento grande. Então, a gente precisa ter claro que, por outro lado, fizemos os genéricos, criamos a Anvisa, criamos a Conitec, né? Fizemos parcerias que permitiram que hoje o Brasil tenha, no contexto dos países em desenvolvimento, 2 dos maiores produtores mundiais de vacinas, embora eu concorde em parte com as críticas do Calil. Se nós analisar, a grande experiência brasileira de transferência de tecnologia é na indústria de vacinas. E se a gente analisar friamente, a maioria delas a gente ainda não produz aqui o bulk, o princípio ativo. A gente continua importando, né? De outro lado, nós começamos em 2007 um movimento que tentou, a partir de um conjunto de experiências do passado, lembrando aqui, Central de Medicamentos. A Central de Medicamentos, criada em 1971, era um projeto interessantíssimo. Foi extinta, a meu ver, de maneira equivocada pelo clima histérico que se criou em relação aos marajás e à corrupção. E nós jogamos a SEMI no lixo, né? Se a SEMI tivesse tido continuidade, tivesse tido condições de implementar o seu projeto, talvez hoje a situação fosse um pouco distinta. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, pela primeira vez, a partir de 2007, a gente começa a desenhar uma política mais integrada, mais estruturada. A gente ganha experiência. Cometemos erros, sim. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, depois de 3 anos de trevas, de obscurantismo, pela primeira vez a gente vê o quê? Uma robustez muito maior do desenho institucional dessa questão, tanto no campo da pesquisa, da inovação, da capacidade produtiva, dos espaços institucionais que estão se criando. O BNDES volta a tratar o tema com prioridade, a FINEP também. Estava ouvindo ali na conversa, a FINEP vai ter aí 10 bilhões de reais para investir. Eu considero particularmente os números que foram colocados aqui pelo BNDES muito tímidos. Imaginar que 5 bilhões de reais por ano vai resolver alguma coisa, como também acho tímidos os números do PAC em relação ao Ministério da Saúde. Ora, de um investimento de 1,7 trilhão, a saúde vai ficar com 30 bilhões. É muito pouco para o tamanho do desafio, né? Mas, enfim, são questões que estão em debate. A gente está resgatando a democracia brasileira, está fortalecendo a democracia brasileira, e eu acho importante não só o debate, mas o dissenso aqui também, para que a gente continue participando, discutindo e pressionando o governo nos fóruns adequados para que a gente avance de maneira mais rápida. Então, eu quero dar os parabéns aí a todos que participaram, agradecer a presença dos palestrantes e considero que foi um evento muito produtivo e muito enriquecedor. Obrigado, acadêmico Temporão. Acadêmico Gerson Lima da Silva. Bem, eu vou primeiro agradecer o meu confrade de Temporão de ter aceito comigo, de montar. Eu acho que eu aprendi muito nessa tarde e início de noite de hoje, com palestras que, começando pelo meu querido ex-presidente do Conselho Superior, quando eu ingressei há 20 anos lá na diretoria científica, professor Reinaldo Guimarães, com quem eu aprendi muito. O Marco Krieg fez uma excelente apresentação. Todas as apresentações foram não só
muito boas, como diferentes. E também dizer aqui que eu incluiria também aqui os comentários da minha diretora científica, a professora Eliette, que eu já vou comentar um pouco, e também do Giovanni. Eu acho assim, e incluiria o meu amigo Calil também, com o copo, alguém também já falou, não, em uma das apresentações, o copo está sempre nesse... Parece que tudo no Brasil, o copo está meio cheio ou meio vazio. Eu fiquei me lembrando aqui do filme que a maioria deve ter visto, do Oppenheimer. É um físico teórico e você vê o gênio que ele era, né? Então, ou seja, as coisas... Claro, ali, infelizmente, a coisa gerou uma bomba atômica que a gente pode... Mas, em termos de projeto, né, ele reuniu uma quantidade que mudou a física, né? Quer dizer, se a gente tirar o lado ruim, que foi a bomba, mudou a física nos Estados Unidos, né? O próprio orientador dele, com quem eu conheço a biografia, que era uma pessoa mais conservadora, né? Ele né, tem uma biografia crítica que mostra exatamente que você só faz você tem que chegar e mudar. Eu acho que a gente está num momento, e aí, meu querido, né, amigo, né, Jorge Calil, acadêmico Jorge Calil, eu acho que a gente sabe que o Brasil tem, de um lado, a gente está sempre com esse número, a gente está, mesmo com a pequena queda que teve, a gente está na 13ª, né, por ano, né, a gente, né, da produção mundial de conhecimento. Temos cientistas brilhantes, não é só em quantidade, cada vez mais a ciência brasileira tem tido descobertas impactantes. Essa semana, por exemplo, está na capa da Nature descoberta de um novo, uma descoberta de um dinossauro, ancestor do dinossauro, né? Gaúcho com Rio de Janeiro, com o Kellner também participando, o pessoal da Argentina, é a capa da Nature. Ou seja, a gente tem visto isso, né? São Paulo, obviamente, é uma potência com uma produção, eu tive a honra de ser uma comissão de avaliação. Então, eu acredito muito a gente tem que investir e buscar os desafios agora são esses. Na verdade, fiquei muito feliz com 2 slides que o Reinaldo apresentou, quando ele mostrou o quão modesta era a indústria de fármacos brasileira né, nos anos 1980, e o quanto mudou, né, quando a gente passa para 2022. Claro, ainda, né, não vou deixar e elas mesmas reconhecem isso, mas eu acho que a gente tem que mudar esse espírito. E não vai ser só um recurso governamental que a gente vai fazer né, a mudança industrial do país. Então, acho que a participação aqui, tanto do Ministério do MD, como do BNDES, foi muito importante. Eu acho que vamos ter que realmente atrair né, esses empresários não ficarem... Eles vão continuar sendo ricos, mas investirem e talvez com recursos do BNDES, mais com o TR, que agora é mais atraente, né? Apostar em algumas inovações que sejam realmente disruptivas. Né? Claro, a gente não vai apostar em tudo. A gente sabe que uma startup, até startups que algumas empresas nacionais estão investindo, elas lá fora elas precisam de recursos da ordem de 40, 100 milhões de dólares. A BioNTech, durante muitos anos, houve investimentos maciços e resultou, né, numa coisa que quem é da área, né, e sabe, né, quem trabalha com RNA, nunca acreditava muito naquela vacina de RNA. Acho que nem o Calil também acreditava muito, né? Você pega o RNA para trabalhar, ele digere imediatamente. Ou seja, a gente tem... e aí a minha diretora científica colocou aqui num recente, quer dizer, nos últimos 10 anos, a Embrapi, e aí, de novo, né,
uma pena que o professor Jorge Guimarães não esteja aqui, tem sido uma experiência que eu também no início não acreditava, que achava, como é que vai adaptar a Embrapa, né? Não era adaptar a Embrapa, é um modelo, e funcionou com recursos relativamente pequenos investidos pelo governo federal, mas que trouxe as empresas para investir em fazer enfim, a parceria né, dentro das universidades, instituto de pesquisa, e que tem sido muito importante. Eu acho que há um movimento agora dos estados investirem cada vez mais nisso. Então, eu acabei de comunicar aqui para o presidente que essa ideia que estamos elaborando do uma Embrapi estadual, a Inovatrip, que a gente eventualmente lança aqui na nossa academia, mas exatamente para trazer os recursos, não vão ser só com recursos, como o Calil colocou muito bem, um projeto de pesquisa, concordo com a Eliette, que 200 mil você não faz projeto nenhum. A FAPERJ tenha procurado aumentar os tetos, muita dificuldade, que a gente não tem também muito recurso, né? Mas, inclusive, com editais da ordem de R$700 mil para um jovem pesquisador. Agora, ainda isso é muito pouco, ou seja, para fazer a transição e fazer o desenvolvimento de um produto, se não houver um recurso que eventualmente venha ou através de crédito, ou através do BNDES, uma empresa participando num modelo Embrapi, é que você vai poder desenvolver, eventualmente, Calil, esses primeiros medicamentos. Então, eu acho que, assim, eu conheço o seu trabalho, eu acho que o do Gazenelli, aqui no Rio de Janeiro, também da UFRJ, que também que chegou perto, né? E que precisou exatamente essa outra etapa que precisaria de ter estruturas intermediárias entre a produção na universidade e depois na produção final, né, depois de passar pelos testes clínicos. Então, presidente, agradecer né, a oportunidade de termos trazido esse debate aqui, é um debate muito importante, temos que continuar. De um lado, eu sou otimista, né? Então, o meu copo, para mim, está sempre cheio. Então, eu vejo as ideias que foram colocadas aqui por todos os palestrantes, eu acho que são sementes, são plantas, né, que precisam ser regadas, e, claro, regadas, mas com um olhar crítico, como foi comentado aqui. E por último, acho que a fala do Giovanni aí, a gente, para além da parte mais industrial, tem muitas inovações sendo feitas, principalmente nos nossos hospitais, lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, para mencionar, da USP, né? Elas, a ideia do Inova USP, aqui no Rio de Janeiro, eu diria que o exemplo vem exatamente da nossa Universidade Estadual do Pedro Ernesto, mas certamente está sendo trilhado por outros hospitais. E eu acho que o desafio é muito grande. Eu acho que o Brasil tem ainda 10 anos, aí uma janela pequena, de 10 anos, para fazer esse desenvolvimento industrial. Não adianta. Eu também, né, às vezes discuto com alguns economistas, alguns que são parentes meus, eu não acredito que você vai conseguir, só resolvendo os problemas das contas, transformar o país num país desenvolvido. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio, contas muito bem cuidadas, mas também de investir no desenvolvimento econômico, industrial e social do país. Obrigado, presidente. Muito bom. Obrigado, acadêmico Gerson Lima. O Jorge Guimarães estava aqui conversando comigo e disse que o projeto está pronto. Já entregou. O projeto está pronto, já passou no Conselho Superior, estamos prontos para lançar. Então, vamos lançar o Embrapi Rio de Janeiro aqui na academia. Chama-se Inovatrip. Já está oferecido. Agradeço aqui aos palestrantes, agradeço ao Calil que trouxe a discussão um pouco para a realidade, né? Que a pulverização leva a pouca coisa, né? Joga mais para a plateia do que para chegar em resultados, né? Acho que o Calil ele está, na realidade, um pouco revoltado com razão, porque a vacina nasal dele chegou num momento
que estancou, né? Você praticamente explicou, não sei se tomara que vai impulsionar, mas realmente é isso, é muita gente pedindo dinheiro e distribuindo um pouquinho. Realmente a gente tem, até no nosso microcosmos, né, do nosso laboratório lá, se receber pouco, nem dá, assim. Recentemente, 2 projetos CNPq eu devolvi o dinheiro, porque nem valia a pena o esforço. E o CNPq aperta tanta gente na prestação de conta, no relatório, eu devolvi Fora o 2 cartão, né? eu ganhei 2 projetos e devolvi o CNPq nos últimos 3 anos, porque não compensava. Então, acho que é isso, a acadêmica Eliette Puscalar é do comitê e sabe que chega um momento que nem vale a pena pegar o dinheiro, dá tanto trabalho. Enfim, eu acho que foi um evento muito bom. Esse complexo econômico do Estado da Saúde, acho que vai crescer, a gente tem esperança, né? Embora o temporão considere que realmente os recursos são modestos, mas pode ser que melhore, realmente, para vários projetos nisso. Agradeço muito ao nosso acadêmico Temporão, que sempre responde ao nosso chamado, muito bem, aceita os desafios. Agradeço ao nosso presidente Gerson Lima, querido amigo, que está sempre colaborando também com as academias e com as discussões, a nossa acadêmica Eliette, nosso acadêmico Giovanni Cherry, todos os palestrantes, todos os acadêmicos aqui presentes. Foi mais um dia muito bom para a Academia Nacional de Medicina. Agradecendo também nossos convidados, eu dou essa sessão por encerrada.